Olha só, quando o BTS anuncia um comeback, isso não é só um evento cultural. É um verdadeiro terremoto na economia global. E hoje a gente vai mergulhar a fundo para entender exatamente como essa máquina funciona. A grande pergunta que vai guiar essa nossa análise é a seguinte: se a gente deixar o fandom um pouquinho de lado e colocar, sabe, os óculos de um analista de Wall Street, o que o comeback do BTS significa de verdade para a economia mundial? O que está em jogo aqui? Para a gente entender esse impacto todo, vamos dividir o assunto em camadas. E a primeira camada já mostra uma coisa fundamental. O BTS não é só um grupo de artistas, é um motor econômico completo, de ponta a ponta. O que é mais impressionante aqui é a simultaneidade. Não é que uma coisa acontece depois da outra, não. No exato momento em que o comeback é anunciado, todos esses setores que estão aí na tela disparam, juntos. É uma ativação econômica super coordenada que, olha, pouquíssimos players no mundo todo conseguem executar. E esse poder todo tem um número. Alguns estudos indicavam que o BTS era responsável por, pasmem, 0,5% de todo o PIB da Coreia do Sul. Pode até não parecer muito, né? Mas a gente está falando de 0,5% de uma das maiores e mais avançadas economias do planeta. É algo gigantesco. E é aqui que a gente vê o tal do efeito dominó em ação. Um ingresso de show que é vendido lá na Coreia do Sul, de repente se transforma numa passagem de avião, numa reserva de hotel, em compras no comércio local e até no movimento de navios de carga. É uma onda que começa em Seul e simplesmente se espalha pelo comércio global inteiro. Mas o impacto não para no dinheiro, não. A segunda camada da nossa análise vai para a geopolítica. Pois é, agora a gente está falando de uma das ferramentas mais poderosas da diplomacia moderna, o famoso soft power. O BTS é, sem dúvida, um dos maiores exemplos de soft power do século XXI. Eles não impõem nada, eles atraem, eles exportam cultura, valores e uma imagem totalmente nova para o país de origem deles. Na arena global, a competição hoje não é só com tanques de guerra e sanções econômicas. É uma verdadeira guerra de narrativas. O hard power, ele força. Já o soft power, ele convence. E o BTS talvez seja a arma de convencimento mais eficaz que a Coreia do Sul tem hoje. E aqui está o ponto crucial. Esse poder cultural todo se converte em resultados bem concretos. Ele constrói confiança entre os países, abre mercados para outros produtos coreanos e, no fim das contas, fortalece a posição do país no palco mundial. Agora, a terceira camada joga a gente bem no coração da economia moderna. Um lugar onde o recurso mais valioso do mundo não é petróleo nem ouro, mas sim a atenção humana. Esse é o princípio fundamental da economia da atenção. E vamos ser sinceros, poucos fenômenos no mundo hoje conseguem capturar e centralizar a atenção global de uma forma tão intensa quanto um comeback do BTS. E esse é o processo de monetização passo a passo. O BTS centraliza a atenção de milhões de pessoas, direciona todo esse tráfego para plataformas que, por sua vez, podem cobrar muito mais caro por anúncios. No final, todo mundo lucra, as plataformas, as marcas e todo o ecossistema que gira em torno deles. E assim a gente chega na camada final, que é a mais estratégica de todas. Uma análise que enxerga o grupo não como um produto, mas como um ativo financeiro, sabe, estável e previsível. Pensa bem, num mundo tão volátil, tão exaustivo, o que o BTS oferece é uma coisa rara. Um porto seguro de comunidade e de esperança. Isso gera um tipo de consumo movido pela emoção. Um tipo de gasto que se mostra incrivelmente resistente, mesmo durante crises econômicas. Para quem não conhece o termo, Blue Chip é tipo o selo de ouro do mercado financeiro. Pense em empresas como Coca-Cola ou Apple. São investimentos seguros, confiáveis, com retorno que é previsível a longo prazo. E a analogia é simplesmente perfeita. Para governos e grandes marcas, investir no ecossistema do BTS é a mesma coisa que comprar uma ação Blue Chip. O risco é baixo e o retorno, bom, ele é quase garantido. E por quê? Porque a base de fãs não é só grande, ela é incrivelmente leal. Então, quando a gente junta todas essas camadas, o motor econômico, a ferramenta geopolítica e o ativo financeiro, a imagem que se forma no final é muito, mas muito maior do que a gente esperava. No fim das contas, o comeback do grupo não é só sobre música. É uma injeção de capital direto na economia, um fortalecimento geopolítico, um estabilizador de mercado e um ativador massivo de consumo e de atenção em escala planetária.
E essa é a grande conclusão de tudo isso. Para entender o BTS de verdade, não adianta olhar só para a música. É preciso enxergar o sistema, uma arquitetura super complexa de poder econômico e cultural. Uma máquina perfeitamente calibrada para o nosso tempo.